Leônidas e os 300 espartanos. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Arcanjo Graciano. No outro vídeo, nós falamos de Gideão e os seus 300 homens. Nesse vídeo de Gideão, o ponto era usar a bravura para libertar o seu povo da opressão dos filisteus, dos madianitas e de tantos outros povos. Aqui nós vemos a história de Leônidas e os seus 300 homens da guarda pessoal que protegia o rei Leônidas, o rei da Esparta, que tomou a decisão de, num momento incomum, defender a sua pátria pela iminente invasão do rei Xerxes, o rei da Pérsia. E a Pérsia, um grande império que governava 27 nações. Eles chamavam de 27 províncias, na verdade eram 27 países, desde a Etiópia até a Índia, passando por todo o Médio Oriente. Aqui a ideia era de expandir o império até a Europa. Mas Leônidas tinha que parar esta invasão do rei Xerxes. E Leônidas, conhecendo a geografia do terreno, então tinha uma passagem estreita, tinha que desviar o inimigo para poder entrar no desfiladeiro das Termófilas, porque exatamente aí só poderia passar apenas um único soldado. E aqui nas Termófilas, que é onde aconteceu a batalha, em 480 a.C., é onde que estava o segredo da vitória do rei Leônidas. E a batalha durou 3 dias. E quase Xerxes, tendo perdido muito dos seus melhores soldados, o seu equipamento de guerra, cavalos, elefantes de guerra que ele trazia da Índia, bravos guerreiros que vinham da Etiópia. E aí o rei Xerxes ficou frustrado, desiludido. Porém, o jogo mudou a favor do rei Xerxes quando Efialtes, um dos gregos espartanos, ele sentiu-se rejeitado, mas praticamente não foi rejeitado, só ele encarou aquilo como uma rejeição. Ele não tinha condições físicas para poder enfrentar a batalha, porque ele tinha aquela deficiência ali física. E o rei Leônidas, alguém que sabe colocar a pessoa certa no lugar certo, viu que Efialtes seria mais produtivo, não na batalha, mas sim ele abastecendo, socorrendo os soldados feridos. Mas Efialtes não conseguiu reconhecer as suas fragilidades e limitações e encarou aquilo como uma rejeição. E ele traiu o rei Leônidas. Veja só como o medo da rejeição pode destruir uma grande nação. Mas na verdade, como eu disse, o rei Leônidas não rejeitou Efialtes. Efialtes entendeu que ela é uma rejeição. E isso pode acontecer nos teus negócios, pode acontecer na tua vida pessoal. Alguém não está te rejeitando, mas sim a pessoa está a rejeitar ou não quer o seu produto ou o seu serviço. E isso não pode ser o fim do mundo para você começar a vingar-se da pessoa, começar a odiar a pessoa. Não pode ser isso. Porque na verdade, como alguém dizia,
Cada um foi feito para uma determinada missão. A tua missão pode não ser aquela. Você pode não brilhar naquela determinada missão que você acha de que vai brilhar naquela. Ou vai fazer porque todo mundo faz aquilo. Mas você pode ser útil numa outra missão. E você vai brilhar naquela missão. Mas Efialtes não compreendeu isso e levou a trair o seu próprio rei. Agora, quais são as grandes lições que nós podemos aprender com a bravura destes 300 homens que enfrentaram um império que vinha com um exército de 300 mil homens, de acordo com a história? 300 mil homens contra 300 homens apenas. A audácia, a coragem é um dos grandes ensinamentos que nós podemos tirar dos 300 espartanos. Que eles levantaram-se e disseram, ok? A Esparta, por causa de estar em festa da Carnélia, em honra ao Apolo Carnélio, ali não era permitido que os soldados ou os espartanos, os gregos no geral, pudessem ter grandes expedições, sobretudo envolver-se em guerras. E Xerxes sabia que esse era o momento para atacar. Daí que Leônidas fez de tudo para poder conter essa iminente invasão de Xerxes. Audácia, você tem que fazer alguma coisa. Faz pela tua família, faz pela tua comunidade. Use a tua bravura. Use a tua coragem. Coragem é o quê? Agir apesar do medo. Então aí, muitos jovens que não têm emprego. Você tem que ter a coragem de criar um negócio para que possa aproveitar o talento desses jovens. Isso exige coragem. Os negócios exigem coragem. Porque não é a partida que vai o teu negócio gerar lucros, rendimentos. E você vai se abdicar de tantas outras coisas que esse dinheiro você poderia aplicar naquelas coisas que iria trazer alegria momentânea. Mas você deixa aquilo. Eles deixaram as pessoas em festa e tinham que correr para exatamente o quê? Proteger a sua pátria. As crianças, as mulheres, os velhos e todos aqueles da Esparta. Nós precisamos aprender esta valiosa lição com os espartanos. A segunda lição é ser destemido. Não que Leônidas era incauto. Não. Ele sabia que ia em um número bastante reduzido. 300 homens de guarda pessoal contra 300 mil. Aí ele tinha que pedir acordos de paz. Submeter-se a Xerxes. Mas ele procurou qual seria o ponto fraco do seu inimigo. E encontrou nas Termófilas como o sítio que poderia exatamente anular, reduzir a zero os 300 mil soldados de Xerxes. Você tem que encontrar exatamente o problema que você vai resolver, que é um grande império que vem com 300 mil homens para submeter a ti, a tua família, quer destruir. E você vem apenas com 300 homens. Qual é o ponto fraco? Você que conhece a si mesmo, conhece a história, a geografia da tua comunidade. O que você tem que fazer? Como você vai fazer? E você tem que fazer aquilo que tem que ser feito. Não pense, porque os outros estão em festa de Carnélia, deixe que as outras pessoas festejem. Você tem que fazer aquilo que é preciso ser feito. Porque o fogo está aí, você tem que correr
à frente do fogo e começar a debelar. Então você precisa apagar esse fogo. Quando as outras pessoas estão a chorar, você precisa ir para lá. Isso revela ser destemido. Você age apesar do medo, porque alguma coisa tem que ser feita, porque se não for feita, todo mundo vai ser escravizado. A terceira lição é a união. Embora que as pessoas estivessem naquela festa, que não se podia fazer absolutamente nada, as mulheres, as crianças, os anciãos e todo o povo apoiava o rei Leônidas, buscando água, cada um fazendo aquilo que sabe que esta aqui é minha obrigação. Não há ninguém que tem que me dizer que você precisa fazer aquilo. A pessoa sabe que eu tenho que fazer isso. Isso é minha obrigação. Então nós temos que aprender isso com os espartanos. Se de fato cada um fosse capaz de fazer, primeiro entender o que veio fazer neste mundo e fazer exatamente isso, uma grande coisa que tem sido usada por nosso maior inimigo para nos destruir seria minimizada. Qual é? A inveja. Inveja é o quê? É envidiar. Você não ver aquilo que você tem e ver que o outro tem. E é exatamente isso que Efialtes fez, porque Efialtes, ele, sabendo que não tinha aquelas capacidades guerreiras, ele poderia fazer o que tinha que fazer, abastecer, suprimento, os soldados, socorrer os feridos. Mas ele não. Olhou nas capacidades militares que os outros têm, mas ignorou as outras capacidades que seriam bastante úteis para os soldados. O invejoso é aquele que não olha dentro de si, inventariar as capacidades, as habilidades que tem e dizer, com estas habilidades, que problemas eu posso resolver que vai agregar valor na vida das outras pessoas. E aí quando a pessoa diz que não, você tem essa capacidade, e aí o que surge? Acha de que está sendo rejeitado, está sendo humilhado, está sendo injustiçado. Quando na verdade não é. Simplesmente porque a pessoa não se reconheceu, não se aceitou, não se assumiu. Isto tudo você prejudica as outras pessoas. A outra lição, e a última que nós temos que aprender com os 300 homens espartanos, é a fortaleza. Um espartano, ele sabia o que fazia, era bom no que ele fazia e fazia com destreza. Por isso que quando o rei Leônidas, confrontado com outros reis de outros povos, que ele pedia ajuda para de fato enfrentar o imperador Xerxes, o outro aparecia com ferreiros mineiros, apesar de serem numerosos. E Leônidas fez uma simples pergunta: espartanos, qual é a vossa profissão? E eles levantaram as suas zagaias. Aú! Aú! Então, que nós nascemos para a guerra. E para um espartano, morrer na guerra era uma grande honra. E o outro, quando foi perguntado, você o que faz? Sou ferreiro, sou mineiro. Então, aqui, qual é a lição que nós podemos aprender dessas fortalezas? De que nós temos que ser capazes de inventariar as nossas forças. Por isso a necessidade de fazer análise fofa, saber quais são as nossas forças, quais são as nossas fraquezas, quais são as oportunidades que existem e quais são as ameaças. E a partir disso, nós desenharmos um plano estratégico para agir, para poder aproveitar as oportunidades. E assim, de fato, nós poderemos ser capazes de, primeiro, libertar a nós mesmos, libertar as nossas famílias e ajudar as nossas comunidades a serem cada vez mais melhores. Só assim é que nós poderemos conseguir fazer isso. Ok? Leônidas e os seus 300 homens, traídos por Efialtes, não tiveram a vitória. Mas se não fosse o Efialtes, eles teriam a vitória. Eles seriam os vitoriosos. Que de fato também nós possamos reconhecer
os efialtes que estão à nossa volta, que de fato podem nos trair, podem levar o nosso ouro e entregar ao bandido, que é o nosso maior inimigo, que nós sejamos atentos a essas situações. Porque, de fato, uma pessoa que não quer se ajudar, primeiro a pessoa tem que se ajudar. Então, se a pessoa não quer se ajudar, então, você tem que lhe deixar, senão corre o risco de ela também empurrar a ti para o fundo do abismo. Aqui, o Efialtes não quis se ajudar, reconhecer que não tinha capacidades guerreiras. Você, como empreendedor, na tua vida, perceba quais são os Efialtes que estão te rodeando, que vão te fazer perder tempo e no fim vão lhe destruir. Se você gostou deste conteúdo, por favor de se inscrever no nosso canal se não está inscrito, compartilhar este vídeo, comentar e ativar o sino das notificações. Obrigado pela sua atenção.